vamos ser libertos. Se nós confiar na palavra deles, nós vamos andar na verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Então, meus amados, creia no Evangelho, confia no poder que essa palavra tem. Olha que mensagem que o Senhor Jesus nos dá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e diante. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus nos fala através dessa palavra, meu amado, fala que todo aquele que está quebrantado de coração, o qual está passando por um problema difícil, não está encontrando força para suportar, aí você, meu amado, pode confiar nele. Porque o jugo que Jesus carrega é todo o tipo de contaminação, é todo o erro que o ser humano comete e não dá conta de se resolver. Você está com uma enfermidade, o homem não cura, mas Jesus cura, aonde ele fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, se você não dá conta, meu amado, clame ao Senhor, confie nele e prega a ele, porque ele vai te ouvir se você clamar a ele de todo o teu coração. Jesus fala aqui no livro de João, quero estar lendo para os amados, porque a mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada, porque sabemos do poder que ela tem para levantar aqueles que estão fracos na fé. E a fé é Jesus. E Jesus nos dá essa garantia, como devemos ser amigo dele. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você tem certeza que é amigo de Jesus? Porque Jesus fala, para nós ser amigo dele, temos que fazer a vontade dele. E aí, fazendo a vontade de Jesus, também estamos fazendo a vontade do Pai. Jesus fala aqui no mesmo capítulo, versículo 21, se vós me amam, guardais os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor, meu amado, não é pesado. É pesado para aqueles que é indeciso. Você, quando quiser ir para Cristo, não fique indeciso. Resolva a tua vida de vez e vai para Ele, confia. Porque Ele visite aqueles que estão quebrantados e fracos de coração. Jesus, ele não veio para o justo, veio para os pecadores, veio para os falhos, veio para os doentes. Mas aqueles que andam em arrependimento, aqueles que se arrependam, se clamar o Senhor ouve. Mas aqueles arrogantes, que não se humilham ao Senhor, que acham que é alguma coisa aqui na terra, esse, ele mesmo se condena. Então busque a face do Senhor, e quanto se pode achar. Isaías 55 é bem claro. Buscai o Senhor enquanto está perto de você. E se você buscar, você vai achar. Quero citar uma mensagem que está no livro de 1 Pedro. Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala em questão da nossa confiança em Cristo Jesus. Aqui no Tijolão. Amados, peço-vos, como peregrino forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Se você pratica boas obras, amados, a pessoa ela pode ser o mais linguarudo do planeta. Jamais ele vai ter argumento para falar que você está errado. Por mais que ele tenta, não vai conseguir. Porque lá em 2 Coríntios 13:8 fala que nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Então, se você está no caminho da verdade, está na verdade, como que um mentiroso vai dizer que você está no erro? Não tem como prová-lo. Mas aquele que está no erro, a verdade esclarece que ele está no erro. E pede a ele para que vá para a verdade. Então o apóstolo Pedro deixa essa mensagem para os amados irmãos, aqueles que realmente querem ter uma vida justa com Cristo. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, que é o Rei
como superior, que é o governador por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tampeis a boca da ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Esse Rei é Jesus. Esse Rei que nós temos que honrar todos os dias é Jesus. Se você obedece a ordenança aqui na terra, você está obedecendo a ordenança de Deus, que é a palavra. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que comete iniquidade, o amor de Deus não está nele. Enquanto ele não se arrepender e entregar a tua vida para Cristo, se tornar uma nova criatura, o poder de Deus não manifesta. Talvez muitos vão falar que o pregador é louco. Basta você conferir na palavra do Senhor. No livro de João, quero estar citando uma mensagem, o qual toda a palavra de Deus ela é poderosa para abrir entendimento daqueles que andam de acordo com seus desejos. Primeiro João, ele vai citar aqui, no capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E a vontade de Deus, meus amados, de acordo com o livro de Timóteo, capítulo 2, vai dizer que a vontade de Deus é essa: que o homem chegue ao conhecimento da verdade e seja liberto. Essa é a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses você também vai ter uma resposta, se você conferir. Fala que a vontade de Deus é essa, que nós buscamos todos os dias a santificação. E para você ter a santificação correta, você tem que examinar as Escrituras e obedecer a ela. Porque se você andar de acordo com a palavra, você só vai praticar boas obras. Porque o Espírito Santo, o Consolador, não vai deixar você fazer o que você quer, mas sim o que a palavra te instrui. Então busque a face do Senhor, arrependa dos seus pecados e venha para o caminho do Senhor. Porque Jesus está a qualquer momento, meus amados, a voltar para arrebatar a tua igreja. O qual a igreja somos nós, todos aqueles que confiam no poder da palavra, todos aqueles que amam Jesus e obedecem aos mandamentos. Porque a igreja de Cristo não é pedra nem tijolo. Se você examinar a Escritura, você vai ter a resposta. Talvez as pessoas falem que você tem que congregar, porque se não congregar você não tem Deus. Mas vocês têm que entender o que é uma congregação. Se você entender o que é congregação, aí sim, você vai compreender o que a palavra de Deus tem a dizer. Porque no livro de Hebreus 10, Hebreus 12, no livro de Hebreus você vai ter a resposta do que é congregar. Portanto, eu quero estar lendo para os amados, para que não fique nas minhas palavras. Confia no poder da palavra do Senhor. Pare de ser enganado por si mesmo. Porque todo aquele que está sendo enganado por seus líderes religiosos, pelas coisas do mundo, está sendo enganado por si mesmo. Por que está sendo enganado por si mesmo? Por falta de conhecimento, o conhecimento da palavra. Porque aquele que conhece a palavra e deixa o poder do Espírito Santo do Senhor ensinar e instruir, jamais vai ser enganado. Porque o Espírito de Deus, ele não vai te pregar engano. Então busque verdadeiramente a ser liberto, meus amados. Busque ouvir da boca de Deus o que você tem que fazer. Quero citar para os amados uma mensagem que está no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. O qual muitas pessoas não compreendem essa palavra. E não compreendem mesmo não, porque Paulo fala que o mundano, o homem natural não compreende. Então o homem natural tem que ser transformado
em nova criatura para compreender o que a palavra de Deus tem a dizer. Que o Senhor Jesus venha tocar no coração de cada um, que vocês venham aceitar essa mensagem de bom ânimo para compreender o que está escrito nela. Porque todo aquele que ama a palavra de Deus ama o próprio Jesus. Jesus vai falar no livro de João, capítulo 7, versículo 47 em diante. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é, não ouve. Infelizmente, muitos não estão querendo dar ouvido. Mas aquela ovelha de Cristo, que está com o teu coração endurecido, se ela tiver mesmo o teu coração endurecido e for uma ovelha, um dia ela vai se humilhar aos pés do Senhor, para aí sim se tornar a ovelha de Cristo. Livro de Efésios capítulo 2 fala, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 4 vai dizer que a fé é Jesus, que sem a fé, em Hebreus 11 vai dizer também, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas estão querendo agradar a Deus, excluindo o nome de Jesus, principalmente dentro do sistema evangélico, tanto católico como evangélico. Estão usando o nome de Jesus simplesmente, mas não está glorificando o nome dele. O engraçado é que sem Jesus ninguém chega ao Pai, mas fala que tem Deus, graças a Deus. Todas as coisinhas que faz, dá graças a Deus, mas deixa o nome de Jesus de lado. Se sem Jesus nenhum de nós chega até Deus, como que o cidadão vai explicar no último dia? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10 que tudo que está escrito aqui é para aviso nosso. Então aqui está um aviso: se quer chegar até Deus Pai, aceita o Filho no teu coração, arrependa dos teus pecados e peça a Ele, clama a Ele, para que você assim possa andar próximo dele. Se não fizer isso, jamais, porque Ele é o caminho. Você quer ter uma vida eterna? Jesus Cristo, Ele é a vida eterna. Muitos estão esperando o melhor dessa terra. Só que eu quero avisar para cada um de vós: o melhor dessa terra já chegou há 2000 anos atrás. Jesus Cristo é o melhor dessa terra. Para quem tem Ele, para quem não tem, só tem porcaria. Quem tem Jesus tem a vida eterna, e quem não tem Jesus tem condenação. Então, é bom confiar no que a palavra do Senhor tem a dizer, meus amados. Porque essa mensagem que está aqui no livro de Efésios, capítulo 2, ela é uma mensagem que vai te mostrar que sem Jesus ninguém chega até próximo do Pai. Efésios 2, versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam incircuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegasse perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribaram a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliava ambos com Deus, em um corpo, matando ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por eles
ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Não sei se você compreendeu, mas aqui está escrito no versículo 18: porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O engraçado é que todo mundo fala que é filho de Deus, mas quando você cita a palavra de Deus, que é o caminho do Filho de Deus, rejeita e diz que é filho de Deus. O livro de João capítulo 3 é um capítulo maravilhoso aqui, que ele vai dizer nas cartas de 1 João quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Basta conferir, meus amados. Aquele que vive na prática do erro não é filho de Deus, tem que nascer de novo. Quem é filho de Deus não vive mentindo nem pecando. O pecado que o crente ele comete é um pecado voluntário sem querer, e esse Jesus Cristo perdoa. Igual o próprio João vai dizer aqui nas cartas dele, que Jesus é o advogado nosso. Entra no teu quarto e clama a Ele, e Ele te perdoa os seus pecados. Por que o Senhor ouve a nós e perdoa os nossos pecados? Porque é um pecado que não temos prazer mais. Porque Jesus Cristo, o sangue dele, nos lavou do pecado. E através do sangue dele e o Espírito Santo, não temos prazer mais na iniquidade. Então, meus amados, busque a face do Senhor. Alimente da palavra de Deus. Observe o que ela tem a te dizer e busque enquanto é tempo. Muitos acham que vai viver muitos e muitos anos aqui na terra. Estão enganados. Porque no livro de Tiago está escrito que ninguém sabe o dia de amanhã, só Deus. Agora eu te falo, se você não sabe o dia de amanhã, o que você vai esperar para amanhã? Quando o Senhor me chamou nesta mensagem, eu jamais pensei duas vezes. Porque Ele já tinha me chamado duas. E era a terceira vez que Ele estava me chamando. E hoje eu enxergo porque eu aceitei. Porque Ele já tinha me escolhido. E aqueles que têm prazer em ouvir a palavra de Deus é o escolhido de Deus. Simplesmente não querem ainda abandonar seus desejos carnais para servir ao Senhor verdadeiramente. Então se arrependa, amado. Humilha ao Senhor. Você tem que humilhar o Senhor, não a homens, não a si mesmo. Humilha ao Senhor para que Ele te resgate verdadeiramente. Hoje eu sei que eu não saí dessa terra mais cedo porque o livramento de Deus já está na minha vida desde a minha mocidade. E hoje eu sei que é melhor correr o risco de ser morto pregando o Evangelho do que ser morto igual eu vivia no mundo, cometendo iniquidade, o qual achava que era alguma coisa. E hoje, através da palavra, eu vejo que eu era um carniça. E hoje, através da palavra, eu vejo que eu sou mais carniça ainda. Porque, querendo ou não, eu dependo de Jesus. Então, eu passei alguma coisa na face da terra, meu amado, só quando o Senhor me buscar. E todo aquele que confiar nele está na glória. Porque aí não vai ter chance de errar mais. Mas aquele que confiar no Senhor, entrega teus caminhos, o Senhor faz dele um vaso de honra. Porque a palavra de Deus fala que do barro nós veio, com o barro nós voltaremos. E a palavra do Senhor também fala que existe vaso para honra e vaso para desonra. O vaso para a honra, meu amado, ele não vai acumular imundice. Aqui no livro de Efésios, que no livro de Efésios, se você for conferir, você vai ver, meu amado, que por natureza nós já era condenado. Mas Cristo Jesus, Ele veio, entregou a si mesmo, pagou um preço caríssimo, igual homem nenhum conseguia pagar, para nos dar acesso ao Pai, nos dar a vida eterna. Então, se Jesus fez isso, tudo isso, para que você perder tempo? Perder tempo com a cachaça, com a mentira, com o adultério, com a fornicação, com qualquer tipo de pilantragem. Porque qualquer aquele que pratica o mal, Deus não está nele. Deus só passa a habitar nele quando ele se torna uma nova criatura. Porque muitos falam aí, todos falam que Deus ama o pecador. Será que Deus ama mesmo o pecador? Será que toda vez que o pecador ele pecar e não se arrepender, Deus vai estar amando ele no pecado? Se o pecado faz separação de Deus?
Então, meu amigo, é bom prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer. Não no pregador, não no que o seu líder religioso, se você frequenta algum lugar religioso, te fala, mas sim o que a palavra te fala e o Espírito Santo. Porque Jesus, ele vai falar no livro de João 14, 15 e 16, que é o Consolador, que vai instruir toda a verdade. E não haveria necessidade de que ninguém vos ensine. E ele fala que quando ele viesse, ia nos testificar de tudo o que ele tinha dito. Então Jesus fala para você hoje, meu amado, que está de coração quebrantado. Vai para ele. Porque o jugo dele, meu amado, é suave. E o fardo dele é leve. Então busque a face do Senhor. Alimente da palavra. Peça ao Espírito Santo o discernimento. Para que assim você possa andar junto com ele. No livro de Efésios, que é uma mensagem maravilhosa, está escrito assim, Efésios 10, 6. Para finalizar, quero deixar essa mensagem para os amados confiar mais ainda na palavra do Senhor Deus. Efésios 5,10 é uma mensagem para qualquer crente, qualquer criatura de Deus que estiver ouvindo, venha meditar nessa palavra. Porque todos são criatura de Deus. Mas para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Deus amou o mundo de tal maneira, meus amados, que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você hoje, que está ouvindo a palavra de Deus, é uma criatura de Deus. Mas se você já nasceu de novo, você aí sim já passa a ser filho de Deus. Porque lá em João, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, meus irmãos, 5,17 está escrito: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então aquele que era do mundo e saiu para Cristo, se tornou uma nova criatura. Aí quando se torna uma nova criatura, aí está mais próximo de ser filho de Deus. Então toda criatura, ela foi feita por Deus e para adorar Ele. Então, se você foi feito para adorar a Deus, porque perde o seu tempo adorando o maligno. Então Efésios 6,10 diante está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com todo o coração em súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar livremente, como me convém falar. Assim diz o nosso amado irmão apóstolo Paulo. Paulo fala: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora eu te falo, dá para confiar em Paulo ou confiar no homem? Porque Paulo, a gente sabemos que era um homem ignorante, conhecedor da palavra, conhecedor das leis, e perseguia a igreja de Cristo e matava. Mas quando Jesus teve um encontro com ele no deserto, meu amigo, aí Paulo ele fala na palavra de Deus aqui que tudo que ele aprendeu do homem considera esterco, teve que perder tudo para ganhar Cristo. Agora eu te digo, você que está ouvindo, amado, será que cada um de nós é alguma coisa aqui na terra? Se tem o maior prêmio que um ser humano pode ter aqui na terra,
meu amado, é morrer pregando esse evangelho. Porque os apóstolos morreram pregando o evangelho, morreram por causa da verdade. Jesus Cristo veio para os deles, mas os deles rejeitou, os deles matou ele. Então é bom você abrir o teu olho e ir para a Escritura, para que você possa ter uma vida com Cristo. E aí sim, você está junto conosco na glória. Porque se nós perseverar até o fim, sabemos para onde nós vamos. Agora, se nós desviar desta palavra, sabemos também para onde nós vamos. Então eu quero ser esbagaçado por causa desta palavra, porque eu sei para onde eu vou. E também não quero satisfazer a vontade minha nem do ser humano, porque eu também sei para onde vou. Então, procure alimentar do pão vivo, que é a palavra, para que assim você não venha viver enganado. Nesta palavra fala de uma lista de pecado, o qual poucas pessoas pulam o capítulo, mas acaba quebrando a cara, porque mais na frente vai encontrar outro capítulo falando do que ele é. Em 1 Coríntios capítulo 6:18, quero citar um versículo: fuge da prostituição, porque todo aquele que prostitui usa o teu próprio corpo. A mensagem é: foge da prostituição. Você compreende o que é prostituição, amados? A partir do momento que você compreender, você vai abandonar. Amém? Porque muitas pessoas acham que pode namorar à vontade. É prostituição. Você fazer qualquer coisa de errada, meu amado, você vai pagar um preço caro. Então, se você tem uma namoradinha, se você é um gostosão que gosta de tua esposa, toma cuidado. Os prostitutos e os adúlteros vão ser condenados ao fogo. Então, se arrependa. Para chegar até Cristo Jesus, tem que se arrepender. Amém? Louvado seja Deus na vida daqueles que aceitam a mensagem. Para aqueles que não aceitam, que o Senhor tenha misericórdia. Amém? Só 5 minutinhos. Isso, mano, eu sou um carniceiro. Claro, valoroso. Olha, pega um. Boa noite. Saúdo todos com a graça.